Pessoal, meu nome é Fernando. Hoje a gente vai falar da melhor escolha de combustível com base no preço. E para isso a gente vai fazer três cálculos básicos, três continhas simples. Vamos lá? Pessoal, na tela, então tem o nosso primeiro cálculo. Tá? O nosso primeiro cálculo, o que que é? É calcular o consumo do nosso próprio veículo. É descobrir quanto que o nosso veículo consome com etanol e quanto que ele consome com gasolina e dividir um valor pelo outro. Para a gente descobrir isso, é necessário consultar o manual do veículo, ou se não tiver essa informação lá, em qualquer pesquisa via internet você consegue essa informação de sites especializados. Por exemplo, o site do Inmetro, que ele faz esse cálculo e disponibiliza as informações para veículos leves desde 2009. Tá? Então é fácil de achar o seu carro lá, quanto que ele consome. E aí é só fazer essa continha, dividir o valor do etanol pelo valor da gasolina. Isso daqui a gente vai chamar de quanto ando, tá? Não se preocupa com o nome por enquanto, eu vou explicar lá no final. O próximo passo, que é o que a maioria das pessoas já fazem, é dividir o valor do preço do etanol pelo valor do preço da gasolina do posto lá onde você abastece, tá? Então, chegando lá no posto, você confere o preço, faz essa divisão e vai dar um índice, vai dar um valor. 0, alguma coisa, tá? A terceira etapa nada mais é do que comparar o primeiro valor com o segundo valor. É comparar o quanto eu ando, que é a relação de consumo do carro, do nosso próprio carro, com o quanto eu pago, que é a relação de preços lá no posto de gasolina. Como que funciona? Se o quanto eu ando for maior do que o quanto eu pago, ou seja, se eu ando mais do que pago, né? Se eu consigo andar mais do que pago, então eu escolho abastecer com etanol, tá? Por quê? Porque essas contas a gente fez com base no etanol, sempre comparando o etanol com a gasolina. Se essa relação for diferente, ou seja, se o quanto eu ando for inferior ao quanto eu pago, ou seja, se eu ando menos do que pago, eu abasteço com gasolina. A gente vai fazer uma continha aqui para demonstrar melhor esses valores. Pessoal, na tela aqui a gente consegue enxergar por esses cálculos um pouco do que a gente conversou há pouco. Então, aqui nessa coluna a gente calcula o valor do consumo do próprio veículo, né? Então, aqui é quanto que ele anda de etanol, quanto que ele anda de gasolina, divide o de cima pelo de baixo, deu 0,67. Aqui também são exemplos, tá? É um preço de exemplo aqui. Então, quanto paga de etanol por litro de etanol no posto, quanto paga por litro de gasolina no posto. Essa relação deu 0,69. Na comparação aqui de um pelo outro, o quanto eu ando ficou menor do quanto eu pago, do que quanto eu pago. Ou seja, não compensa abastecer com álcool, tá? Então, se o preço for menor do que o consumo, compensa abastecer com álcool. Se o preço for maior do que o consumo, compensa abastecer com gasolina. Tá? Então, essa tabelinha aqui demonstra isso. Aqui na última coluna é mostrado quanto que anda com um e com o outro. No etanol, você abastecendo com R$ 100, eu andaria 171 quilômetros. Com gasolina abastecendo com R$ 100, eu andaria 176 quilômetros. Por quê? Por causa da relação de consumo e por causa da relação de preço. Tá? Se a gente dividir um pelo outro aqui, né, a distância percorrida, dá para entender o seguinte, que o álcool, eu estou andando 97% do que eu andaria com gasolina, 97,22. Ou seja, eu estou perdendo 3% aqui quase na distância percorrida. Tá? Na tabela de baixo aqui, dá para perceber a mesma coisa. Aqui só está invertido a primeira coluna com a última, né? Então, ele forma a primeira coluna aqui e ele me dá o resultado final aqui de quanto eu pago. Então, se eu quisesse andar 171 quilômetros, eu só peguei esse valor da coluna anterior, eu gastaria R$ 100,10 aqui, né? Aqui é um valor, lembrando que tem arredondamento aqui, então pode dar alguma diferença de centavos, mas na prática eu perderia aqui 3% andando
3% se eu abastecesse com etanol, simplesmente por causa da relação aqui de consumo com a relação de preço, né? Por quê? Porque o meu consumo está inferior ao preço pago, né? Então eu estou andando menos do que eu estou pagando. Pessoal, obrigado por acompanhar o canal. Espero ter ajudado na economia do dia a dia. Se inscreve aqui no canal. Coloca nos comentários qual que é a relação de consumo do seu veículo. Vamos analisar aí se na maioria dos casos a gente está longe ou perto do 0,70, que é o que todo mundo costuma comparar. Tá? Obrigado e até a próxima.